Olá, amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Mais um dia aqui, né, reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, né? Essa é uma das nossas últimas, né, sessões aqui online para o estudo do Livro dos Espíritos, porque nós vamos começar na quarta-feira, dia 6 de março, um estudo presencial do Livro dos Espíritos, lá no centro, né, às 19h30, toda quarta-feira, um trabalho dirigido pelos nossos irmãos Roda e Newton, né? Vai ser de uma forma bastante descontraída, todo mundo podendo fazer perguntas e procurando as respostas. Nós vamos ter um trabalho muito gostoso, esperamos todos lá. Mas vamos dar continuidade aqui, nós estamos no capítulo 9, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e lá no trabalho online nós vamos continuar da onde pararmos aqui, né? Então nós hoje estamos falando da questão 487, que trata da afeição que os espíritos votam a certas pessoas. E a pergunta é, né, dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? Então, a pergunta é assim, né, desses espíritos que têm afeição por nós e que nos votam certas atenções, né, quais são o tipo de males que nos afligem, que mais os incomodam, né, ou que mais os tocam, né, os físicos ou os morais? E a resposta vem lá, né? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Então ficou bem claro, né, na resposta, que são os nossos males de origem morais que afligem mais esses espíritos que têm afeição por nós, né? Não são os males de origem física. E aí vem, né, uma nota, né, nessa pergunta, que é escrita por uma explicação escrita por Allan Kardec, né? Sabendo ser transitória a vida corporal e que as atribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos às causas de ordem moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem, ao desespero, objetivando comprometer-nos. Bom, então aqui, né, a explicação, já foi dito que os espíritos se afligem mais com os nossos males morais. E aí Allan Kardec vem mostrar, né, que, através da sua explicação, que os nossos males físicos, muitas vezes, são remédios que nós, entre aspas, doentes, precisamos tomar, ou processos de cura pelos quais precisamos passar para depurarmos o nosso espírito. E aí, nisso, eles veem um benefício, ao passo que nós que estamos aqui, naquele momento difícil que estamos passando, tomando o remédio amargo, muitas vezes estamos em situação de desespero e não conseguimos enxergar dessa ótica. Então, assim, né, vamos pensar assim, nós estamos aqui encarnados como se estivéssemos dentro de um barco, né? Nós vemos o que está ao nosso redor, o mar, nas nossas cercanias do nosso barco, e nada muito além disso, né? Vamos pensar que os espíritos, nossos irmãos, veem o barco lá de cima, né? Lá embaixo no mar.
E quando nós estamos passando por uma tempestade, nós não vemos nada além da tempestade. Então, ficamos cegos, perdidos e apavorados no meio da tempestade. Mas esses nossos irmãos espirituais que estão vendo lá de cima, veem que nós estamos debaixo de uma nuvem, que logo vamos sair dessa nuvem e vamos ver o sol novamente. E eles veem a direção do nosso barco, né? Então, para eles, né, o ponto de vista, é isso que o Allan Kardec está querendo dizer aqui, o ponto de vista para esses nossos irmãos espirituais é muito diferente do nosso, né? Isso não quer dizer que, duas coisas. Primeiro, que sofrimento é bom, né? Que nós devemos procurar o sofrimento. O sofrimento é, sim, muitas vezes, o remédio que nós precisamos para atingir um estado espiritual mais elevado, mas nem por isso nós devemos ir atrás do sofrimento, né? E a outra coisa é que os espíritos, eles podem nos ajudar, né, a corrigir a nossa trajetória. Isso sempre pode acontecer, mas isso depende muito da influência que os espíritos têm sobre nós. Então, nós já vimos aí, né, em filmes espíritas, em livros espíritas, e estamos vendo aqui, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que tudo é questão da afinidade, né? Então, muitas vezes, um espírito que tem afinidade conosco consegue nos influenciar o pensamento. Agora, resta saber se essa influência é positiva ou negativa. E aí nós temos que pensar aquilo, né? Se nós temos pensamentos elevados a maior parte do tempo, nós atraímos espíritos elevados. Então, estamos sujeitos a mais influências positivas do que influências negativas. E se nós temos pensamentos negativos, ruins, rancorosos a maior parte do tempo, é claro que nós estaremos atraindo espíritos que têm esse mesmo tipo de pensamento e que não são espíritos elevados. Então, a influência deles sobre nós não é para o nosso bem, né? Não tem espírito que não seja elevado, os espíritos mais infelizes, que queiram o bem dos outros, né? Porque se eles quisessem o bem dos outros, eles já estariam no caminho do aperfeiçoamento, não seriam esses tipos de espíritos que querem influenciar negativamente as pessoas por vingança, por mágoas e etc, né? Então, nós temos que pensar que na nossa família espiritual, né, que é uma família muito mais ampla do que a nossa família consanguínea aqui no mundo encarnado, né? Nossos milhares de espíritos que compõem o nosso grupo familiar espiritual, tem uma hierarquia de espíritos de toda a ordem. Tem os mais elevados, com os quais nós não temos muito contato, mas eles nos olham e nos veem. Tem os menos elevados, que muitas vezes não têm afinidade por nós, porque nós fizemos coisas contra eles, eles fizeram coisas contra nós, tem alguns antagonismos que ainda não foram superados e que ainda precisam ser resolvidos, e muitas vezes eles lá do mundo espiritual tentam nos atingir negativamente, né? Então, são as famosas obsessões, influências negativas e tudo. Então, nessa hierarquia, né, de espíritos que nós temos no nosso grupo familiar espiritual, nós temos que pensar em sempre tentar atrair aqueles espíritos mais elevados, através de pensamentos mais elevados. Desta forma, nós estaremos sempre mais sujeitos à influência dos espíritos que podem nos corrigir o caminho, né? Se ele vê lá de cima que o nosso barco está passando por uma tempestade, mas que quando sair da tempestade nós não estamos no caminho de um porto seguro, ele pode nos influenciar, né? Olha, muda o barco um pouquinho para a esquerda e tal, porque aí você vai sair da tempestade no caminho certo. E muitas vezes a gente vai tendo, né, intuições do que fazer. Muito bem, gente. Eu acho que nós atingimos, né? O Kardec fala aqui, né, que é como se a gente estivesse olhando para uma criança, né, que muitas vezes está lá brincando,
E a gente não tem que se influenciar ou que influenciar a criança naquela brincadeira que ela está fazendo ali, a menos que a gente note alguma coisa que precise ser realmente corrigida, um comportamento pesado, um comportamento que demanda uma correção, aí a gente vai e intervém, né? Mas, no mais, as crianças podem brincar sossegadas lá, vão cair, vão machucar o dedinho, etc. Mas isso tudo sara. E a gente fica pensando, bobaginha de criança. Então, os espíritos pensam assim da gente também, muitas vezes, né? Olha, tá lá, desesperado porque quebrou a colher lá na cozinha e ficou nervoso porque aconteceu, que quebrou a geladeira, não sei o quê, uma aflição imensa que a gente está passando porque a geladeira quebrou. Mas isso para os espíritos que estão vendo lá de cima, falam assim, isso aí é bobaginha, né? Isso aí vai passar, alguém vai consertar a geladeira, vai conseguir outra. Não influencia a nossa encarnação de forma substancial, né? Isso que a gente quer saber. Embora seja uma aflição chata de passar, ficar sem geladeira, né? Entendam o que eu quero dizer, né? Não quer dizer que a aflição não é importante, não é difícil de passar, é sim, mas muitas vezes não afeta a nossa encarnação como um todo. E essa distinção a gente tem que fazer também para que a gente não fique irritado com coisas pequenas, né? Nós temos, eu tenho, muita gente tem, né? Quando eu digo nós, é alguns de nós, né? Não todos nós, mas a tendência de nos irritarmos com coisas que não estão dentro dos nossos planos ou que saem do nosso controle. E muitas vezes a gente tem que pensar, né? Isso afeta definitivamente a minha encarnação, meus propósitos espirituais, ou isso é uma coisa que daqui a meia hora passou, eu posso ter ficado aborrecido naquele momento, mas já passou e já deixou para lá, né? Então é isso que eu acho que a gente tem que se vigiar e pensar sempre, porque essa é a visão que os nossos amigos espirituais muitas vezes têm, né? Esse é o discernimento. Isso afeta a encarnação dele ou não? Não. Então vai passar, né? É por aí, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, presencialmente. E, se Deus quiser, estaremos todos juntos no dia 6 de março lá. Mas semana que vem ainda tem um estudo aqui online, não é? Muito bem. Até logo. Muito obrigado pela atenção.